queridos, tudo bem? Como é que tá aí essa quarentena? Tá conseguindo cumprir direitinho, se protegendo a sua família, certo? Antes da gente começar a nossa aulinha, vamos fazer uma oração? Feche o seu olhinho junto comigo. Querido amado Deus, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela proteção, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a gente, sobre a nossa família. Que o Senhor continue nos protegendo e que essa situação logo se resolva, para que nós possamos voltar à nossa aula presencial. Fique também com os nossos familiares, continue nos protegendo, em nome de Jesus, amém. Então, pessoas, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o capítulo 3 do livrinho de vocês. Hoje, na parte 2, a gente vai falar mais sobre os tipos de separação. Se você quiser pegar o seu livrinho para acompanhar, lá na página 42, tá bem que mesmo na mesma ordem do livrinho de vocês, tá bom? O primeiro tipo de separação que a gente vai ver é aqui, ó, o tipo de separação nas misturas heterogêneas. Só para a gente lembrar o que são as misturas heterogêneas. São aquelas misturas em que quando nós olhamos, nós conseguimos identificar os elementos que estão ali compondo aquela mistura, ok? O primeiro tipo de separação para misturas heterogêneas que nós vamos ver é a catação. Na catação, a gente consegue fazer essa separação manualmente. Olha aqui, ó, no exemplo que eu coloquei para vocês. Essa pessoa aqui, ó, tá com a mãozinha dela separando os elementos dessa mistura. Geralmente, a gente está falando aqui de substâncias que envolvem elementos sólidos. Ó, aqui ela está fazendo a separação de feijões. Quando a mamãe está lá na cozinha, ou o papai, quem cozinha aí na sua casa, que está separando o feijão, ele está fazendo o método de catação. Normalmente a gente tira um pedacinho de pedra que vem junto, né? Ou um feijãozinho que está aparentemente estragado, e a gente vai fazendo a catação. Por serem elementos sólidos, fica mais fácil da gente fazer, e aí a gente pode aplicar a catação. Mais um meio pelo qual nós podemos fazer separação de misturas heterogêneas é a filtração. Nesse método aqui é utilizado um filtro, olha aqui, onde eu estou sinalizando para vocês, um filtro que vai reter um ou mais elementos dessa mistura. Aqui a gente pode perceber que é um chazinho, né? Aí aqui passa a água e ele retém ali o pó do chá. Acontece também quando as pessoas fazem café. Onde mais acontece a filtração? Ó, no livro de vocês fala que existe essa filtração em ar-condicionados, filtros de piscina. A gente pode encontrar também nos aspiradores de pó. Então, aí a gente faz a separação de um ou mais elementos através de um filtro, por isso que é chamado de filtração. Mais um método aqui de separação de misturas heterogêneas é a decantação e a sifonação. Eu vou explicar um de cada vez, tá bom? Na decantação, que é essa parte aqui, ó, você pega uma mistura líquida que tem também um componente sólido e você deixa em repouso. Você pega essa mistura, tipo, tá vendo aqui, ó? Vamos dizer que aqui seja água com barro, ok? E aí você deixa ele em descanso, em repouso. O que é mais pesado vai para o fundo, que é o caso aqui, o barro, né? E a parte mais leve, que seria a água, vai para cima. Essa aqui é a parte da decantação, ok? Aqui é a sifonação, olha aqui. A gente faz aqui agora a captura do elemento da mistura que está na parte de cima. Você coloca um sifão e esse sifão, através de uma sucção, vai retirar aqui, ó, a água. E aí aqui a gente consegue retirar só a água e deixa aqui o barro. Então, a decantação é quando a gente coloca a mistura em repouso e aí a gente consegue separar a parte mais pesada vai para o fundo e a mais leve vai para cima. Na sifonação, a gente coloca esse tubo aqui, ó, que vai retirar um dos elementos. Se ele colocasse o tubo mais para baixo, ele retiraria só aqui, no caso, o barro, né? Não retiraria a água. Um dos lugares onde a gente encontra
esse tipo de separação de misturas acontecendo é na purificação da água nos estoques de tratamento. Você vai dar uma olhada aí no seu livro na página 42, que vai mostrar mais ou menos como acontece a decantação e a sifonação quando se trata de tratamento de água. Eles constroem grandes tanques, onde essa água captada fica em repouso. E aí os sedimentos, né, que são as partes sólidas, elas vão para o fundo, e a parte líquida, que seria só a água, vai para a parte mais superior. E aí eles usam a sifonação para retirar só a água. Não acaba aqui o tratamento da água, ok? Depois eles vão ter que botar uns produtos químicos para que a água chegue nos nossos lares de maneira pura para que a gente possa utilizar. Esse aí é um exemplo de método que utiliza, né, decantação e sifonação. Mais uma técnica aqui, ó, de separação de misturas heterogêneas é a peneiração. Como o nome já diz, nessa técnica é introduzido o uso de uma peneira que vai separar sólidos ou até mesmo sólido de líquido de tamanhos diferentes. Então aqui, ó, a gente está aqui nesse caso, é uma peneiração de farinha. Aí os grãos maiores vão ficar dentro da peneira e a farinha mais fininha vai saindo. É utilizado na cozinha, quando as pessoas fazem bolo, normalmente elas peneiram a farinha de trigo. Outro jeito que pode ser utilizado é na construção civil, quando eles pegam a areia para fazer o concreto, eles peneiram a areia para que vá só os grãozinhos de areia e as pedras fiquem separados na peneira. Então, esse aí é o método de peneiração. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a dissolução fracionada. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem água, sal e areia. É uma mistura heterogênea, de duas fases. Aqui ficaria água com sal, certo? E aqui a areia. Como é que a gente faz para separar a água, o sal e a areia? A gente tem que fazer a dissolução fracionada. Então, presta bem atenção. Aqui na parte superior fica quem? A solução de água com sal, né? A água salgada. E a areia vai para o fundo por decantação, lembra? A areia fica no fundo e a água salgada fica em cima. Como é que a gente faz para separar essa areia dessa água salgada? A gente usa um filtro. Olha aqui o filtro, tá vendo? Quando essa água passar aqui, quem vai ficar no filtro? A areia? Muito bem. E aqui vai descer o quê? A água com sal. Para a gente separar agora essa água desse sal aqui, ó, a gente ferve a água vai evaporar e o sal vai ficar. Essa aqui é a dissolução fracionada. Então, aqui a gente envolveu a decantação, aqui a gente envolveu a filtração e depois a gente acabou fazendo com que a água entrasse no seu ponto de ebulição, que é o ponto em que ela evapora. Então, a água evapora e o sal fica. Dissolução fracionada. É um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente consegue separar os três elementos. Aqui é a separação magnética, quando a gente quer separar algum material de origem ali, metálica de um outro material que não seja metálico. Então, a gente utiliza o ímã e com o ímã a gente consegue retirar todo o material que seja de origem metálica. Aqui tem uma mistura, ó, mistura limalha de enxofre e também o ferro. Aí o que eles fizeram? Colocaram um ímã e eles conseguiram tirar a limalha de ferro do enxofre. E aí que ficou uma parte e a limalha de ferro ficou outra aqui. No seu livro tem até um exemplo de como pode ser utilizada a separação magnética, que está aí ó, em centros de reciclagem. Esse método é muito utilizado para separar o lixo comum de metais atraídos por ímãs. Nesse caso aqui, nessa separação em reciclagem, isso é legal porque eles podem pegar todo o material de origem, né, metálica e reciclar e ganhar um dinheirinho aí para sustentar as suas famílias. Então, a separação magnética ela é importante porque ela consegue retirar materiais de origem metálica, né, de uma mistura com outra substância que não seja metálica. Esse aqui é o método de levigação, que é muito utilizado nas minas de ouro pelos garimpeiros, que são os homens que trabalham lá fazendo garimpo de ouro.
Como é que acontece essa separação aqui, esse método? Eles têm uma bacia, tá vendo que tem um centro mais fundo, e eles deixam entrar essa água barrenta aqui, que possivelmente tem minério de ouro, tá? Ou pedrinhas de ouro. E aí ele faz um movimento giratório. Quando ele faz um movimento giratório, o material que é mais pesado vai para esse centro aqui mais fundo, e o mais leve fica aqui na borda. Entre terra, areia e minério de ouro, o que é mais pesado é o minério de ouro. Então, conforme ele faz esse movimento giratório, o minério de ouro vai aqui para o fundo, a água com areia e terra fica por aqui e acaba saindo. E aí depois ele vai olhar para ver se ele conseguiu achar algum minério, uma pedrinha de ouro, para que ele possa, então, ganhar o sustento dele, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre centrifugação. A centrifugação é um método de separação que vai utilizar uma máquina que é chamada de centrífuga, que é essa daqui, ó, acontece muito em laboratórios de análises clínicas, que fazem exame de sangue, por exemplo. E ela tem um movimento de rotação bem intenso. É como se fosse aquele movimento de rotação que acontece na máquina de lavar, quando a gente coloca a roupa para centrifugar, que é quando a gente retira toda a água excedente da roupa para a gente depois poder colocar ela na corda para secar. Então, como é que funciona? Olha aqui, ele faz um movimento de rotação, um movimento giratório muito intenso. Nesse movimento muito intenso, a gente consegue separar, né, substâncias sólidas de substâncias líquidas, porque o sólido vai ficar no fundo, aqui ó, a parte sólida vai ficar no fundo e a parte líquida vai ficar na parte superior do tubinho de ensaio. Isso aqui é um exemplo de um exame de sangue, porque o nosso sangue, ele é composto por parte líquida, que é o plasma, e as partes sólidas, que são as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, quando eles querem, por exemplo, fazer contagem de algum tipo de célula do nosso sangue, eles inserem o nosso sangue dentro de um tubinho, quem já fez exame de sangue já viu esse tubinho, coloca ele na centrífuga, gira, 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 no movimento, né, de rotação. A parte sólida do nosso sangue fica no fundo do frasquinho e a parte líquida, que é o plasma, fica na parte superior. E aí eles podem fazer a contagem daquilo que eles desejam. As misturas homogêneas, elas também podem ser separadas. Os elementos que compõem essa mistura homogênea, elas podem ser separadas. Um dos exemplos aqui é a destilação simples. Nós vamos ver outros métodos, tá bom? Esse é só o primeiro. Então, aqui na destilação simples, um dos elementos dessa mistura precisa estar no estado líquido, ok? Então, vamos dizer aqui que nós estejamos separando água e sal, a mistura de água salgada. Então, a gente coloca num tubo, que é chamado de balão de destilação, e a gente aquece esse tubo. Cada elemento, cada substância tem um ponto de ebulição diferente. Ponto de ebulição é quando essa substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, a água ela tem um ponto de ebulição que eles dizem que é 100 graus Celsius. Então, quando a água entra em 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. O álcool tem outro ponto de ebulição. Que mais? Mercúrio tem outro ponto de ebulição. Tá? Então, cada substância vai ter um ponto de ebulição diferente. E por isso que pode-se usar a destilação simples. Então, aqui é água com sal. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, eles aquecem, que é a 100 graus Celsius. A água evapora, o sal fica. A água vem aqui, cai nesse tubo que é chamado de condensador. Esse tubo é constantemente resfriado por fora, ok? Então, o vaporzinho da água entra aqui, ele vai ser resfriado e vai voltar a ser água novamente. E cai no outro frasco. E assim a gente separa uma substância da outra. Quando os componentes da mistura estão todos no estado líquido, a gente precisa fazer a destilação fracionada.
Lembra que eu falei que cada substância vai ter o seu ponto de ebulição, que é o momento em que ele se torna vapor, ok? E nós já estudamos em sala que cada substância tem a sua própria densidade, né? Qualquer coisa vocês dão uma olhada novamente lá no conceito de densidade, que é aquela razão, né, que eles fazem entre volume e massa. Então vamos lá. Então eles pegam aquela mistura feita de 2 líquidos ou mais e coloca no balão de destilação. Colocou aqui no balão de destilação, vai aquecer e vão se formar vapores, ok? Se cada substância tem a sua densidade, o vapor de cada substância também vai ter densidades diferentes. E aqui, ó, quando ele entra no condensador, o vapor menos denso passa por uma parte e o vapor mais denso passa por outra. Significa que o vapor menos denso é de uma substância da mistura e o vapor mais denso é de outra substância. E aí eles colocam coletores para cada um dessas substâncias. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma mistura líquida, ok? De substâncias líquidas. Então, os vapores vão subir aqui e vão passar pelo condensador. O vapor menos denso passa por esse tubo e condensa e vira o líquido aqui novamente, que é coletado por um tubo separado. E o vapor mais denso passa aqui pelo outro coletor, né? E vai agora cair em outro frasquinho. Essa aí é a destilação fracionada, que só se aplica a misturas em que todos os componentes são líquidos. O método de evaporação não é um método, né, novo, assim, desconhecido para vocês. A gente até comentou em sala de aula, não sei quem lembra, sobre as salinas, como é que eles fazem a captação desse sal de cozinha que a gente utiliza, né? Como é que acontece a evaporação? Na evaporação, um dos componentes é líquido e o outro é sólido. Então, a gente pode, no caso aqui das salinas, eles criam tanques onde eles depositam a água do mar e deixa ali a natureza agir. E aí, conforme o calor vai acontecendo, vai se intensificando, a água evapora e o sal fica, certo? E aí a gente já fez a separação aqui de duas substâncias dessa mistura, que seria a água salgada. Lembrando sempre que esse aqui ainda não é o sal que chega na nossa casa, porque ainda tem que fazer separação de outras substâncias que estão aqui, tá bom? Mas o método de separação é a fusão fracionada. A fusão fracionada é utilizada para a separação de misturas de substâncias que estão em estado sólido, ok? Aqui eu peguei para vocês o exemplo do fio de solda. O fio de solda ele é composto pelo estanho e pelo chumbo. Lembra que eu disse para vocês que cada substância tem um ponto de ebulição, que é quando o líquido vira vapor? Cada substância também vai ter o seu ponto de fusão, que é quando o sólido se torna líquido. Então, baseando-se nessa possibilidade de que cada substância tem o seu ponto de fusão, que é a transformação do sólido em líquido, a gente pode também separar substâncias sólidas que estão misturadas. Então, olha aqui, esse aqui é o fio de solda. Ele é feito de estanho e feito de chumbo. O ponto de fusão do estanho é de 231 graus Celsius, tem que aquecer bastante. O ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius, é ainda maior, teria que aquecer mais ainda. Então, como é que a gente faz para separar um do outro se eles parecem tão misturados? A gente aqueço até 231 graus Celsius e consigo retirar todo o estanho, que se torna líquido. O que fica ainda em estado sólido é quem? O chumbo, que só vai se tornar em estado líquido se você atingir essa temperatura
de aquecimento. Então, essa aqui é a fusão fracionada, aplicada somente à mistura de substâncias que estão no estado sólido, baseando-se no ponto de fusão de cada substância, ok? Relembrando, ponto de fusão é o ponto em que a substância se transforma do sólido para o líquido. Muito bem, pessoal. Agora, depois, de escutar toda a explicação que a tia Simone colocou aqui para vocês, vocês vão fazer, os exercícios da página 47 e 48. Não precisam ficar nervosos, que não são tantos exercícios assim, mas é muito importante que no seu momento de estudo você também faça a leitura, da segunda parte do capítulo 3 de vocês, ok? Na semana que vem, a gente vai fazer a correção. Então, não precisa sair correndo, se organiza direitinho no seu horário de estudos. Não precisa ficar nervoso. Se você não conseguir enviar pelo Eclass as páginas do seu livro feitas, não precisa ficar nervoso, ok? Quando nós voltarmos às aulas, a tia Simone vai olhar todos os livros. Então, se você conseguir mandar a foto pelo Eclass, bacana. Se não conseguir, não tem problema, tá bom? Lembrando a vocês que vocês podem tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o meu número de telefone na descrição na aula lá do Eclass. A hora que vocês precisarem é só me procurar para tirar qualquer dúvida a respeito do exercício, do conteúdo. E lembrando que o importante é que vocês façam seus exercícios. Mostrar, se não conseguir mostrar agora, mostra quando a gente voltar. Beijinho no seu coração. Tô morrendo de saudade de você. Da sua bagunça até. Olha, tô ficando doida. Mas eu tinha com muita saudade de vocês. Continuem se cuidando, cuidando dos seus familiares. E sempre, sempre orando, pedindo a Deus que continue nos protegendo. Que essa tempestade passe, mas que nós fiquemos de pé. Tá bom? Ore pela sua família. Ore por seus amigos, ore pelos seus professores. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!